Olá, tudo bem com vocês? Uma ótima semana, que Deus nos dê graça, força, sabedoria e entendimento de todas as coisas. Que nós não viemos ficar alheios, mas buscar pela graça imerecida de Deus em nós, amém? Segunda-feira, dia de orarmos pela nossa vida espiritual, dia de começarmos bem, né? E o tema de hoje: por que a oração funciona? Por que será que a oração funciona? Você já parou para pensar sobre esse respeito? Aleluia. Não se exalte, não se irrite, não discuta. A mansidão e a serenidade conquistam o coração e representam a felicidade em si. Ninguém resiste a uma pessoa calma e serena, e esta pode resistir a todos. Então, seja calmo, seja perseverante naquilo que verdadeiramente importa. Vamos lá, o texto hoje é bem grande para a nossa reflexão, mas nós vamos meditar aqui em Lucas 11, do 5 ao 13, e eu quero estar fazendo menção do versículo 8, para não ser extensa. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que ele precisar. Bem? Queridos, nós vemos aqui que esta parábola sobre a oração nos dá uma ideia de como Jesus espera que oremos corajosamente, não é verdade? Ele quer que nós compreendamos por que a oração funciona e pode ajudar-nos a orar com coragem. Estas são algumas razões para orarmos com confiança. A oração funciona por causa do que Jesus fez quando oramos. Estamos aplicando a vitória de Jesus na cruz, tomando de Satanás o governo, estabelecendo o governo de Deus. Desse modo, detemos a obra de Satanás e estabelecemos a vontade do Senhor. Passemos do errado para o certo. Quando oramos, Deus não nos leva imediatamente para o céu. Isso é por uma boa razão. Há coisas que Ele quer que façamos na terra. Quer que exploramos a maneira do inimigo e proclamamos a verdade de Deus. Quer que demos ou derrubemos as fortalezas do inimigo e livremos os cativos das prisões. Ele quer que levemos a saúde onde há doença, amor onde há medo, perdão onde há condenação, revelação onde há cegueira espiritual e integridade onde há falhas em nossas vidas. A palavra de Deus revela que isso poderá ser alcançado quando oramos confiadamente. Quando compreendemos essa questão, fica mais fácil orar por ousadia. Então, seja ousado nesse dia de hoje ao orar, ao clamar a Deus, ao pedir pelas suas misericórdias, aleluia, pelo seu perdão, ao pedir pela sua vontade suprema em nossas vidas. E então nós vemos que a mão do Senhor, ela é fiel. Tudo para você fazer o seu brilho. Nos perdoem, o comercial entrou ali, mas vamos lá. A oração funciona porque vivemos de acordo com os caminhos de Deus. Então, para ela funcionar, nós temos que estar vivendo o caminho de Deus. Se você está orando, não está acontecendo porque você está fora dos caminhos, daquilo, do propósito que Deus tem para você. Para que as orações sejam respondidas, nós precisamos andar em obediência às leis divinas. Amados, se o nosso coração nos não condenar, temos confiança diariamente em Deus e recebemos dele tudo o que precisamos, tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Você pode estar pensando que que isso é suficiente para desqualificá-la de imediato. Como é possível fazer sempre o que agrada a Deus? Na verdade, Ele é um misericordioso também nesse aspecto. Por quê?
porque podemos orar igualmente sobre essas questões. Ele está nos ajudando a obedecer, se pedirmos. Com fé, com coragem e ousadia, nós vamos ter o resultado. Lembre-se, as respostas às nossas orações não foram obtidas pela nossa obediência. O privilégio de orar corajosamente baseia-se em nosso relacionamento com nosso Pai. Não é só obedecer, você tem que se relacionar com Ele, você tem que ter uma vida condicionada à vontade dEle. E Ele nos chamou para andarmos como filhos obedientes. Mas há um propósito maior. A oração funciona porque não hesitamos em pedir a Deus. Deus quer que sejamos corajosos ao pedir. Ele quer que sejamos corajosos. Ser corajoso não significa invadir a sala do trono de Deus e exigir a Ele o que nós queremos que Ele faça, mais do que consideramos possível. Esse conhecimento nos dá coragem para pedir a Deus que faça grandes coisas em nós, por nosso intermédio, por nossa entrega e ao nosso redor, que Ele possa fazer e achar essa legalidade para Ele agir. Às vezes nós entregamos algo na mão de Deus, mas em seguida nós vamos lá e tiramos, e esperamos a resposta e não vem, porque você foi lá e tirou. Uma vez entregue na mão de Deus, deixa na mão de Deus. A história de Jesus sobre o homem que insistiu em pedir pão ao vizinho sugere que não só peçamos persistentemente, mas também com ousadia. Certa vez alguém me disse que só orava pelas coisas importantes, porque não queria desperdiçar orações com pequenas coisas. Como se Deus só permitisse determinado número de pedidos em oração durante a vida. Portanto, será melhor cuidar para que as orações tivessem valor, não pelo que é o tamanho do que pede. Deus diz que devemos pedir continuamente, orar sem cessar, tudo como um refrão, ou repetindo sempre as mesmas coisas, mas orando todo o tempo, sobretudo, sabendo que Deus não tem limites e nunca está ocupado ou preocupado demais para que não possa atender você. Ele se mostra sempre pronto a nos ouvir. Ele quer que peçamos, porque deseja responder-nos. Esse conhecimento inspira a oração ousada. A oração funciona porque Deus a estabeleceu desse modo. Deus trabalha os seus propósitos neste mundo, por meio das pessoas que creem em Jesus. Jesus, Ele é fiel na nossa vida. Deus diz que se orarmos, Ele se moverá em nosso favor. E não apenas se moverá, mas fará o impossível por nós. Ele quer que influenciemos os nossos amigos, nossos parentes, aqueles que estão em proximidade da gente. Então seja um influenciador. Aleluia. Influencie esse pedaço de mundo que você vive aí, orando sem cessar e com ousadia na presença do Senhor. Amém? Oremos. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nessa manhã me coloco na tua presença, te agradecendo pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela graça imerecida já nos ter sido liberada. Obrigado, Paizinho, por esta semana. Abençoe cada ouvinte na tua mão santa, coloco cada um, Senhor. Faça o que aprove o teu coração nesse dia de hoje, é o que eu te peço em nome de Jesus. Liberta-nos, Deus, de todas as prisões e cadeias. Dá-nos força e sabedoria, ânimo para continuarmos a jornada em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Até amanhã, permitindo o Senhor.